Fala pessoal do Status Invest, tudo bem com vocês? João Daronco aqui, analista certificado CNPI, para conversar sobre Magalu e Via, tá? Eu vejo que existem muitos acessos no nosso site, tanto com Magalu quanto Via. Dada toda essa história de Americanas, eu quero passar com você sobre os principais dados, o que está acontecendo com o setor e qual deve ser o impacto nessas empresas com a recuperação judicial, com o possível aceite da recuperação judicial da Americanas, tá? Quais são as consequências que eu vejo, que eu tenho para o setor? Antes de começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui a gente produz muito conteúdo e está criando uma comunidade que abrange todos os investidores, tá? Que a gente busca realmente ajudar vocês a investir com mais segurança, a investir melhor, tá? Deixa um like nesse vídeo, coloca nos comentários se você quer que eu traga algum outro conteúdo, se você tá gostando, não tá? Pode colocar feedback que quiser. A gente lê todos eles com muito carinho e atenção. Tá? Vamos falar sobre Via, sobre Magalu. Quando a gente pega, até interessante, né? Quando a gente pega e olha as ações das Americanas hoje, que é o dia que ela veio a pedir recuperação judicial, a gente tem uma queda de 34%, tá? Enquanto a Via, ela não tá nem caindo nem subindo, e a Magalu tá subindo 8% hoje, né? Se a gente for pegar os últimos 30 dias, a Magalu subiu 40%. É a empresa que mais acaba por se destacar do setor, ao meu ver, das empresas listadas. É a empresa que tem uma estrutura de capital mais saudável que as demais e muito bem posicionada. Tá? Diferente da Americanas, como vocês sabem, ela teve um rombo aí de bilionário, de alguns bilhões, aproximadamente 20 se estima. E aí vai fazer que a empresa tenha uma dívida de quase 40 bi, que vai tornar quase inviável ela operar no mercado sem uma recuperação judicial, né? E a gente tem a Via também, que está com alguns problemas, está se reestruturando, mas carrega alguns problemas históricos. Vamos dar uma olhada nos indicadores de Magalu e Via, tá? E também eu vou comparar um pouquinho com Americanas. Primeiro eu vou colocar a Via, a Mer3. O primeiro ponto que eu saliento é o seguinte, pessoal. Esses indicadores aqui, eles não estão considerando o fechamento de 2022, né? E aí, com o fechamento de 2022, a gente estaria falando com o balanço correto das Americanas. Então, grande parte dos indicadores das Americanas está muito defasado com a realidade. Tomem muito cuidado com isso. Por exemplo, P sobre VP, né? A empresa está 0,07 P sobre VP. Se a gente for olhar, é um múltiplo muito, muito baixo. Porém, notem que valor patrimonial, basicamente, até eu vou colocar aqui no balanço patrimonial para vocês darem uma olhada. O valor patrimonial, ele nada mais é do que ativos menos passivos, né? Se a gente pegar o que ela tem de ativos, diminuir o que ela tem de passivos, chega no valor patrimonial. É isso. Se a gente for somar, se vocês quiserem conferir isso, se a gente somar ativos menos o patrimônio líquido, a gente chega nos passivos da empresa. É bem simples, tá? Bem tranquilo. Como vocês podem ver aqui, ó. O patrimônio líquido é 11, os passivos são 27 mais 11 é 38. É isso, tá? Contabilmente. Beleza, João? Tranquilo. O que acontece com as Americanas é o seguinte, tem um passivo que não tá no balanço ainda, né? E quando esse passivo entrar no balanço, ele vai diminuir o seu patrimônio líquido, possivelmente, e aí com a diminuição do VP, valor patrimonial, esse múltiplo cresce. Então, ele está muito desatualizado, tomem cuidado, não olhem para isso, tá? EV/EBITDA, por exemplo, quando a gente tem despesas, podem aumentando os custos dos produtos vendidos, essas despesas podem entrar como custo, COGS, custos dos produtos vendidos, tá? Ou como despesa financeira. Em ambos os casos, ela impacta o lucro. Então, esse PL, ele também não está correto. Ele deve ser muito maior que isso. Possivelmente negativo, porque a empresa pode dar prejuízo. Então, tomem cuidado com isso. As demais empresas do setor, elas estão com um PL negativo, porque os últimos trimestres foram trimestres de prejuízo, né? Se a gente for pegar 2022, a Magalu, por exemplo, deu um prejuízo de quase 500 milhões de reais, e por isso o PL da empresa está negativo, né? Então, indicadores bastante machucados pelo ano passado, e também ano anterior a gente já vinha vendo uma queda nos indicadores a partir do segundo semestre de 2021, à medida que a taxa de juros crescia, a gente vê uma diminuição de lucro. Com uma diminuição de lucro, a gente tem uma diminuição de rentabilidade. O ROI dessas empresas diminuiu bastante. A gente tem ROIs negativos, né? O ROIC dessas empresas também é muito baixo. Quando a gente pega um ROIC médio do setor de 8%, isso nos indica que são empresas
ou é um setor com pouquíssimas barreiras de entrada. E por conta de haver poucas barreiras de entrada, a rentabilidade é muito baixa. Então, não é um setor que eu gosto, tá? Acaba que é um setor com margens muito espremidas. Quando a gente olha a margem líquida, todas muito, muito baixas, tá? Outro ponto de atenção, busquem setores que tenham margens elevadas, porque à medida que a empresa consiga ter margens maiores e mesmo que ela sofra uma pressão de custos, ela continua com margem positiva, diferente do varejo. Então, é um setor, vamos lá, fazer um resuminho, né? Porque a gente está olhando por número. É um setor que passou por um ano muito difícil, com prejuízo em grande parte das empresas, e por isso os múltiplos estão bastante baixos, tá? É um setor com rentabilidade muito baixa, ROIC principalmente, uma média de ROIC abaixo da inflação, basicamente, ou muito próximo à inflação, significa que não gera valor porque não tem vantagem competitiva, não tem barreira de entrada. É um setor com margens muito apertadas, né? E historicamente essas margens são apertadas. Se eu for pegar o histórico das margens, até vou trazer isso para vocês, a melhor margem foi 4% da Magalu em 2019, né? Que é uma margem muito baixa. Eu gosto de uma margem duplo dígito, acima de 10% me agrada. E existe um outro ponto. Nesse momento, 2019, a Magalu ela tinha caixa líquido, ou seja, o caixa contribuía para a margem dela. Até vou pegar aqui, né? Dívida líquida sobre patrimônio líquido, 2019, da Magalu era negativo, menos 0,52, ou seja, ela tinha uma dívida líquida negativa, ou seja, tem mais caixa do que dívida. E isso fazia com que o resultado financeiro contribuía para a margem da empresa, tá? Mas são margens bem baixas, uma margem bruta de 30%, quando a gente pega uma margem EBIT, uma margem operacional que não supera 10% e vem caindo ao longo do tempo, tá? São margens bastante apertadas, não gosto disso também, né? E aí, para finalizar, essa análise aqui das empresas, e aí comentar, é a questão do endividamento, né? Eu já pincelei, as empresas elas se alavancaram nos últimos anos, como vocês podem ver. A partir de 2019, a gente teve um aumento da alavancagem financeira, e não só isso, mas também quando a gente pega a dívida líquida EBITDA, dívida líquida, patrimônio líquido, a gente vê um crescimento. Então, quando a gente pega 2017, a mais alavancada era a Americanas, com 0,46. Hoje, a mais alavancada é a Via, com 1,5, né? E todas as demais apresentaram um crescimento bastante significativo do seu grau de alavancagem financeiro. Isso prejudica o resultado da empresa via despesa financeira e impacta lucro, né? E a gente está vivendo um período de elevada taxa de juros. E essa taxa de juros, até eu quero mostrar para vocês isso, vou trazer as perspectivas e estimativas para a Magalu. Quando a gente olha o resultado financeiro dessa empresa, a gente tem um resultado financeiro que, a partir aqui, eu vou colocar até as estimativas para vocês darem uma olhada. 2022, últimos 12 meses, a gente está falando de 1,7 bi negativo, corrói muito lucro, tá? 2022 deve fechar com o próximo 2 bi e ainda para os próximos anos são resultados bastante negativos. Então acaba que a alta taxa de juros com uma maior alavancagem impacta muito o lucro. Então não vejo resultados dessas empresas sendo de forma relevante impactados por uma taxa de juros menor ao longo de 2023, que eu acho que não vai acontecer, tá? E ao contrário até, com essa taxa de juros mais elevada, a gente tem resultados financeiros pesando, principalmente despesa financeira, e a gente também tem uma diminuição do consumo. Então, quanto maior a taxa de juros, menor o consumo do varejo. Com o menor consumo, a gente tem menores vendas e menor receita. Se a gente for pegar a receita trimestral da empresa, a gente vê que, por exemplo, quarto tri de 2020, a gente tinha uma receita de 10 bi. Quarto tri de 2021, 9, uma queda. Quarto tri de 2022 deve ser algo nesse patamar de 9 bi também. Então, até quando a gente compara, faz outras comparações, por exemplo, segundo tri de 2022, 9 bilhões. Né? Segundo tri de 2021, 9 bilhões. Segundo tri de 2022, 8,5. Com uma diminuição da receita, a gente tem uma diminuição de diluição de custo fixo, tanto é que no segundo tri ela deu um lucro de 100 milhões, basicamente, e no mesmo período de 2022 deu um prejuízo. Então, tomem cuidado, tá? Um setor que tem sofrido muito. Eu acho que 2022 vai ser o 2023 deve continuar sendo um ano difícil, principalmente dado o grau de endividamento que essas empresas estão carregando, dadas as margens mais apertadas. Quando a gente olha o grau de endividamento, para mim, a Via ela se destaca junto com a Americanas, tá?
principalmente dívida líquida, patrimônio líquido. Me parece que a Magalu ela deve ter uma queda desse indicador de dívida líquida EBITDA, porque o EBITDA deve acelerar muito para os próximos trimestres, mas mesmo assim, eu acho que a Via é um ponto mais crítico, tá? E a Americanas também, sem dúvida, com o congelamento possível de prazos de recebimento, etc., uma diminuição de liquidez da empresa deve ser impactada de maneira significativa. Mas não é um setor que eu gosto muito, então se você quer olhar esse setor para longo prazo, tome alguns cuidados. É um setor que tem livre concorrência, basicamente, tá? Muito próximo do livre mercado, ao meu ver. Não tem barreira de entrada, não tem muita vantagem competitiva. Então, vantagem competitiva muito mais ligada à escala, mas não é um diferencial muito grande. Então, é mais ou menos essa a minha leitura sobre o setor. Quero saber o que você acha. Você gosta do setor, não gosta, investe, não investe? Coloca aí nos comentários. Também se inscreve no canal, me segue lá no meu Instagram, @joão.daronco, e mande seu feedback, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Um forte abraço, ótimos investimentos e estou à disposição para ajudar vocês a investir melhor aqui no Status, tá? Até o próximo vídeo do canal.